todos, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Rita Silva e sou responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social da APEF Dicas. E hoje iria de fazer chegar até aos mais de 4.000 estudantes que a APEF representa um episódio muito especial. E antes de apresentar as convidadas de hoje, informo a todos aqueles que nos ouvem que, à semelhança dos episódios anteriores, face à pandemia que ainda estamos a viver, não nos foi possível gravar esta conversa de forma presencial, pelo que tivemos, obviamente, como podem verificar, de gravar esta conversa por uma plataforma de videoconferência. A qualidade de som pode não ser a melhor, mas esperamos poder contar com a vossa compreensão. E nem acredito que foi a última vez que fiz esta introdução, depois de 10 episódios gravados. Este podcast do Dedicas-te foi pensado há pouco mais de um ano e foi considerado na altura um projeto um bocadinho ambicioso. No entanto, se há coisa que aprendi durante este tempo como dirigente associativa é que, por muito que digam que algo pode ser difícil de concretizar, nunca se deve deixar de tentar. E agora, passado um ano de Dedicas-te e depois de 10 episódios disponibilizados, fico mesmo muito feliz por me terem permitido desenvolver este projeto que nunca se pensou ser tão oportuno face à pandemia da Covid-19 que vivemos e continuamos a viver durante este ano. Um projeto que se pretendia que fosse presencial, acabou por ter de ser readaptado e cada um dos episódios a ser gravado por plataformas de videoconferência. Desde a sua idealização que afirmei que este projeto não seria só meu. Por ser responsável pelo Dicas, este projeto seria um projeto do Dicas, mas também da sua coordenação nacional, a CNICAS. Quis desde sempre que todos os elementos da coordenação nacional do departamento sentissem que faziam parte deste projeto e acho que isso se refletiu durante o mandato. Todos os 11 episódios, incluindo este, desta temporada foram devidamente preparados por todas quiseram dar o seu contributo para que cada episódio ficasse ainda melhor. E por isso, hoje, para este episódio especial, tenho comigo Mariana Neto, da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Ana Gonçalves, do Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve, Beatriz Nascimento, do Núcleo de Estudantes de Farmácia da Associação Académica de Coimbra, e Carolina Estevão, do Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas do Instituto Universitário Egas Muniz. E para começar este episódio, desde já agradeço-vos imenso a todas por estarem a participar nisto comigo e começava por perguntar, aliás, vou fazer a mesma pergunta a todas, que é o modo deste episódio, que é fazer uma reflexão daquilo que foi o podcast de Dicas durante este ano. Perguntava-vos de que forma é que este projeto vos marcou, como estudantes e como dirigentes associativas, e qual foi o projeto que vocês gostavam de falar que vos tenha marcado mais? E passo a palavra à Mariana. Olá a todas. Respondendo à primeira pergunta, o que é que mais marcou no podcast? Primeiro, acho que foi ter que fazer a gravação de um podcast. Nunca na minha vida pensei, eu não sou nada a estas coisas, nunca na minha vida pensei estar a entrevistar pessoas ou estar nesta situação. E posso falar relativamente ao episódio que eu gravei, que foi o episódio da Missão País, gravei em conjunto com uma falda da EFUL. E eu estava um bocadinho nervosa com essa situação e com problemas técnicos e que eu podia ir tudo abaixo. No entanto, a gravação correu super bem e foi muito fácil, foi muito fluida. Talvez tenha sido porque as pessoas entrevistadas foram estudantes como nós, tanto da FFUL como da FUP, e portanto havia uma grande proximidade de idades, muitos de nós já nos conhecíamos, houve um grande à vontade, tanto da parte deles para responderem como da nossa parte, e portanto aqueles medos foram um bocadinho desmistificados e foi super fácil no fundo. E foi, pronto, lá está, foi muito fluido, eu gostei bastante. E também por serem estudantes, serem pessoas que eu conheço, o Luís e a Inês neste caso, são pessoas que eu vejo todos os dias, fazem também parte da FFUP, e tive um especial orgulho em entrevistá-los. São futuros profissionais, mas atualmente são estudantes, e são estudantes com a capacidade de enfrentar o desafio, de quererem fazer mais, têm iniciativa, têm este espírito livre, de serem líderes, de quererem influenciar os outros, quererem guiar outros jovens também como eles a fazer o bem. E é muito bonito, eu gostei mesmo muito. E, portanto, foi inspirador e apesar da situação que estamos a viver, foi muito bom aconteceu este ano, aconteceu
no início do ano, antes da pandemia, e portanto deu para deixarmos a nossa marca em 2020 e eu espero mesmo que isto tudo se resolva e que seja possível continuar com este projeto, porque as pessoas precisam, mais do que ser bom para nós, é bom para as pessoas precisam de saber que há quem se preocupe com elas, precisam de sentir esta energia que caracteriza os jovens e esta energia de querer fazer mais e é importante, é mesmo muito importante e quem sabe se numa próxima edição não estará uma de nós ou um dos nossos ouvintes, e acho que é isso que é tão interessante no podcast, é que se calhar houve algumas coisas que foram desmistificadas, por exemplo, no que diz respeito a um projeto religioso, a Missão País, e se calhar, e estou a dar um exemplo que é também o meu exemplo, não sou uma pessoa muito crente e sempre pensei, bem, se calhar isto não é bem para mim, e isso foi um bocadinho desmistificado, e como foi para mim, poderá ter sido para outras pessoas e ter-lhes despertado esta atenção e este interesse, e quem sabe então numa próxima edição ter cativado mais pessoas para isso. Aliás, a Mafalda será chefe na próxima edição, por isso com certeza estou muito ansiosa e com certeza que será uma edição muito especial depois de todo este tempo que passamos e que vivemos. Muito bem, muito obrigada, Mariana. Então, como a Mariana referiu, o episódio foi gravado por ela, mas também pela Mafalda Martinho, da FFUL, que também faz parte da CNICAS. Sim, porque nós estamos aqui, nós as 5, mas esta coordenação é constituída por mais elementos. E realmente o episódio da Missão País acabou, sim, a Missão País, agora confundi-me, que foi um episódio muito especial porque acabaram por estar a ser gravado por 2 meninas da CNICAS, que deram a conhecer um projeto que existe, neste caso em 2 cidades onde estão estudantes de ciências farmacêuticas, que é o Porto e Lisboa, mas nunca se sabe, alguém que tenha ouvido este episódio da Missão País, que se tenha inspirado e queira implementar este projeto também nas suas faculdades, porque a Missão País é um projeto que existe em várias faculdades do país, e não só de ciências farmacêuticas, de todo, é de todas as áreas, de todos os estudantes que queiram organizar uma atividade como a que eles organizam, e portanto pode ser que algum dos nossos ouvintes se tenha inspirado no projeto e nos testemunhos dados e que pegue na iniciativa e a tente implementar na faculdade onde estuda. Portanto, foi um episódio muito giro. Muito obrigada, Mariana, e também deixo aqui o meu agradecimento à Mafalda por terem aceitado gravar o episódio. Eu fiquei muito feliz, gostei muito do resultado final e, portanto, quem ainda não ouviu, vá ouvir, faz favor. E agora vamos passar então para voltar a palavra à ti, Ana. A Ana, que é a seguir a mim, se calhar a mais faladora desta coordenação, e que é super comunicativa, e Mada disse que precisava de alguém para gravar um episódio, porque não queria ser só eu, que queria que também elas se mexessem e fizessem gravações de episódios. A Ana disse, eu vou. E gravaste um episódio com a Margarida. Conta lá como é que foi essa experiência. Para começar, bom dia a todas, meninas. Eu estou um bocado de acordo com a Mariana. Nunca pensei que fosse estar a gravar um podcast. Estava com os mesmos receios que ela, porque isto é no Zoom, as coisas falham, e depois podia não ficar tão bem, depois tínhamos de dar mais trabalho, Rita, porque depois tinhas de cortar o episódio e tudo mais. Mas foi tão fácil e foi tão fluido que, se nós formos a ver, eu acho que até o nosso episódio é o mais pequeno de todos, porque nós estávamos ali a falar, as duas, a fazer as perguntas e tudo mais, e ela estava-me a contar as experiências dela, e eu estava tão imersa no que ela estava a dizer, que nós nem vimos, e depois que nós vamos a ver, nós ficamos, já acabou. Mas eu gostei muito de gravar este episódio com a Margarida. Eu acho que ela trouxe uma perspectiva um bocado diferente, porque eles também foram com o padre, se eu não tenho erro, mas foi uma atividade muito gratificante e eu gostei de ouvir o amor da Margarida a falar das experiências dela. Conseguia-se mesmo ver que era uma experiência que lhe marcou imenso, que trouxe-lhes diferentes perspectivas de vida. Ela chegou a dizer no episódio que começou a dar valor a coisas tão pequenas como, por exemplo, ter água em casa, percebes? E eu acho que este episódio foi muito importante, que é para as pessoas conseguirem perceber o quão privilegiados nós somos em alguns momentos das nossas vidas e não temos perfeita noção. Eu acho que esse episódio serviu muito para isso. Nós mostramos uma perspectiva muito diferente. Ela foi para um país africano e nós, obviamente, não temos todos acesso às mesmas coisas. Ela contou as experiências que passou por lá e tudo mais.
até aquela experiência que lhe marcou de haver uma criança que não comia há 2 dias. E eu acho que nós aqui não damos muito valor, tanto que eu depois tive que lhe questionar, então, e como é que isso mudou a tua perspectiva de vida? E ela disse que ela começou a dar muito mais valor a tudo o que tem. E portanto, sim, eu acho que este também foi um episódio muito gratificante. Eu amei mesmo gravar este episódio com a Margarida. Eu senti que eu, no momento em que estava a gravar com ela, estava a aprender imenso, e eu espero que as pessoas em casa que ouviram o episódio tenham sentido o mesmo. Sim, é importante referir que este episódio que gravaste com a Margarida foi um dos episódios onde nós podemos falar do voluntariado de âmbito internacional, porque no fundo a Margarida foi fazer uma missão fora do país, num país africano, como referiste, e portanto acho que a Margarida conseguiu dar a sua perspectiva do que é que foi viver uma experiência daquelas, e acho que é, acima de tudo, um episódio muito inspiracional. Portanto, se quiserem ouvir e inspirarem-se e motivarem-se para fazer algo parecido, vão às nossas redes sociais e às nossas plataformas, como Spotify, o Anchor ou o YouTube. Os episódios ainda estão super e mais do que disponíveis para que todos o possam ouvir. Portanto, resta-me agradecer-te também a ti, Ana, por teres aceitado gravar. A Ana super preocupada realmente com o tempo que gravou. É assim, Rita, o tempo passou mesmo rápido. Entretanto, eu já tinha falado com ela, já tinha perguntado tudo e ela respondia com tanta paixão às perguntas que nós lhe preparamos e fizemos, que foi super fluido, e acho que acabou por ficar um episódio pequenino, mas acima de tudo, como eu já referi, inspiracional. Portanto, muito obrigada, Margarida, por ter gravado connosco, e muito obrigada, Ana, por teres aceitado gravar. E agora vamos passar ao nosso docinho da coordenação e super proativa, Beatriz Nascimento. Obrigada, Rita. Beatriz, como é que foi este projeto para ti, enquanto estudante e enquanto elemento da coordenação nacional? Então, eu fui uma daquelas meninas que não teve a ousadia e a coragem de agarrar um episódio e ir assim para os leões, como se costuma dizer, para gravar um episódio. Eu acho que, pronto, admiro-vos muito por quando chegavam assim nomes tão grandes lá ao nosso grupo e prontamente alguém se dizia, ok, eu este posso gravar, e quando a Rita dizia, consegui esta pessoa, eu ficava, ok, e agora temos que fazer perguntas que vão corresponder ao nome que é e tentar passar a melhor mensagem que conseguimos aos nossos estudantes. E acho que esse desafio de quem está por trás e quem prepara o podcast, eu que ouço podcast às vezes nunca tinha pensado no, ok, eles tiveram que preparar isto, não é chegar lá e falar, porque claro que as pessoas têm que ter algum jeito, mas o trabalho que está por trás é muito, muito importante. Pronto, enquanto ouvinte, então, o episódio que eu assim mais gostei e que mais me despertou interesse foi o da You Dream. Porquê? Porque eu conheci o projeto pelo podcast. Se calhar por eles não estarem em Coimbra, porque, pronto, contextualizando, só estão no Porto, onde nasceram, Lisboa, Braga e Aveiro. E eu fiquei mesmo fascinada, também pelas palavras do Diogo, que acho que nos cativaram e que nos fizeram querer saber mais sobre o projeto. Porquê? Porque quando nós pensamos no voluntariado, nós pensamos, ok, vamos fazer voluntariado e vamos. E a U-Dream consegue aliar a formação, o que é ótimo, porque nós, a fazer voluntariado, claro que vamos crescer com a experiência, mas às vezes falta-nos aquele background por trás, pronto, aquele background de como é que eu faço isto, como é que eu lido com a experiência. E acho que eles serem um plano de formação aliado é mesmo incrível. Pronto, fica aqui a dica para irem ouvir o podcast outra vez, conhecerem as suas redes sociais e para que a U-Dream consiga se expandir também a Coimbra, porque acho que era uma grande mais-valia e que se calhar a cidade também precisa e os nossos estudantes também precisam destas iniciativas e de, para além de voluntariado, ter uma formação, porque às vezes não é fácil encontrarmos formações de crescimento pessoal, porque, como o Dr. Diogo explicou, nós conseguimos crescer pessoalmente, com o grupo e com a sociedade, e acho que é muito importante, e na fase em que vivemos, as relações com os outros e connosco próprios são muito importantes de estimular e pronto, eu adorei mesmo o episódio e recomendo irem todos a ouvir se ainda não ouviram. E obrigada, meninas, por
por este caminho todo que atravessámos, porque nem sempre foi fácil e nem sempre nós estamos em todos os pontos do país e com tudo diferente em todo lado, é muito difícil por vezes coordenar tudo, mas acho que no fim o resultado é tão gratificante que pensamos, ok, fazer isto tudo outra vez e obrigada, meninas. E Rita, especialmente a ti, por teres tido esta ideia luminosa e que conseguiste mesmo levar isto para a frente e mesmo com todas as adversidades, todos os problemas tecnológicos, tudo, chegámos ao 11º episódio com sucesso. Muito bem, muito obrigada, Bia. Obrigada, eu. Ela está a falar desta questão tecnológica, porque digamos que há aqui alguém excluído e toda uma coordenação nacional sabe deste meu problema, não é? Não se pode dizer boa a tudo, minha gente. Então, muita modéstia aqui, não foi? Esta frase foi super modesta. Bem, vamos então, Beatriz, pegaste aí num ponto muito importante que eu gostava de referir, que é a preparação dos episódios. Por acaso a Ana, a Mafalda e a Mariana gravaram efetivamente o episódio, mas toda a preparação que esteve por trás, todas as perguntas que nós decidimos que íamos fazer a cada um dos convidados, foram preparadas por todas e, portanto, muitas vezes fui eu, que se calhar enquanto responsável do Dicas, que até gravei mais episódios, mas foi o gravar o episódio, porque todo o trabalho que estava por trás, desde conhecer a associação para perceber que perguntas é que havíamos de lhes fazer, decidir qual seria a ordem dos episódios, decidir até qual seria a nossa estratégia de divulgação e de partilha do projeto com os estudantes, foi tudo feito em conjunto, portanto não acho que foste de todo pouco ousada ou pouco corajosa por não ter gravado o episódio, porque preparaste igualmente todos os outros, portanto muito obrigada a ti por ter sido um elemento super proativo e disponível para nos ajudar a desenvolver o Dedicas-te. Portanto, obrigada, Bia. Obrigada, eu. E agora passo a palavra ao mais recente, um dos mais recentes elementos do Dicas, da CNICAS, neste caso, da Coordenação Nacional, que mal chegou ao departamento, nós dissemos, pronto, então agora vamos gravar um episódio especial e adorávamos ter-te como convidada. E a Carolina, super destemida, decidiu dizer, claro que sim, eu gravo o episódio. E, portanto, muito obrigada, Carolina, por teres aceitado estar presente hoje e por quereres falar um bocadinho deste projeto, apesar de não teres desenvolvido, porque entraste agora muito mais no final do mandato da APEF, mas enquanto estudante, enquanto ouvinte, se calhar vamos ter uma perspectiva diferente da tua parte. Portanto, como é que foi o Dedicas-te para ti e qual o episódio que mais gostaste de ouvir, dos que ouviste? Então, antes de mais, olá a todas. Eu gostaria de dar-vos os parabéns porque esta iniciativa foi de facto bastante interessante e é um bocado contra aquilo que nós estamos habituados a ver. O episódio que eu gostei mais, talvez o da doutora Ana Catarina Duarte, porque nos permitiu ver um bocado um exemplo daquilo que é fugir às tradicionais saídas das ciências farmacêuticas, digamos assim, porque a doutora Ana Catarina é farmacêutica e atualmente desempenha um cargo na Comissão Europeia, que é um bocado atípico para um farmacêutico, porque nós estamos habituados a ver farmacêuticos a trabalhar na farmácia comunitária, distribuição, etc., mas não neste aspecto. A doutora Ana Catarina, tal como a Margarida que a Ana falou, também desempenhou voluntariado a nível internacional, o que contribuiu bastante para o cargo que desempenha atualmente. Eu acho que trabalhar em contexto humanitário é bastante importante, apesar de ser necessária bastante persistência, não é? Porque não encontramos aquilo que queremos fazer, pronto, logo assim que procuramos, é necessário procurar bastante para encontrar alguma coisa que nos encha as medidas, digamos assim. Mas eu penso que é bastante importante, porque é graças a estas iniciativas também, não é, que conseguimos de alguma forma diminuir as desigualdades em saúde, que hoje em dia está bastante em foco devido ao Covid. E penso que sim, que o discurso da doutora Ana Catarina foi bastante inspirador neste sentido, porque eu, por exemplo, como estudante, não fazia ideia de que era possível então ocupar um cargo de tamanha importância, como, pronto, a doutora Ana Catarina atualmente ocupa. E acho que sim, que é tudo. Gostava mesmo de vos dar os parabéns por esta iniciativa e tenho pena de não poder ter participado mais ativamente, mas acho que do que eu assisti, estou mesmo de parabéns.
Obrigada, Carolina. Pode ser que sim. Agora, estão aqui muitas pessoas desta coordenação a falar de uma próxima temporada. Não sei, não estarei cá, mas espero que assim, que quem venha a seguir que possa agarrar o projeto. Não sei se acontecerá ou não. Vamos ver. Mas olha, vamos ver. Estes episódios estão sempre disponíveis. Estes vão ficar à partida sempre na internet para todos para todos aqueles que quiserem ouvir. Portanto, estes já estão feitos. Portanto, estes 11 correram muito bem e já estão disponíveis. Portanto, agora vamos ver se vão aparecer mais ou não. E agora a mim cabe-me, já falaram todas, depois tenho a oportunidade de querer de continuar a participar, caso surja alguma coisa em relação a algum dos episódios, mas cabe-me a mim falar agora dos episódios que gravamos com 2 dos nossos parceiros institucionais, que são a Associação Cura Mais e a Associação Dignitude. Eu confesso que vivi estes episódios de forma muito diferente. O episódio com a Associação Cura Mais, se calhar foi dos episódios onde eu estive mais descontraída, porque tal como a Mariana e a Ana referiram, quando se fala com estudantes e quando se fala sobre projetos ou se fala com pessoas que são inspiracionais e com as quais nós nos sentimos super à vontade, é super fácil e a conversa é super fluida, e isso aconteceu-me com a Associação Cura Mais, porque eu sou suspeita, eu já fui voluntária de um dos projetos da associação. A Associação Cura Mais está sediada no Porto e, portanto, sendo eu estudante do Porto, tive a oportunidade de ser voluntária de um dos projetos, que é o Porto com Mais Saúde, e, portanto, eu própria fui-me empolgando à medida que ia gravando o episódio, porque conhecia, de facto, o projeto por dentro, enquanto voluntária, e sei o quão diferente esta associação é e o quanto foi incrível ela ter sido criada por 2 estudantes em 2015, e é uma daquelas associações, desculpa, e é uma daquelas associações que realmente cria impacto na sociedade e que quer mudar vidas, e portanto, e tem mudado ao longo destes 5 anos de existência, e portanto foi uma oportunidade de falarmos não só com a presidente da Associação Cura Mais, na altura, Liliana, como também entrevistamos 2 das voluntárias da associação, uma representação à prol de medicação mais segura e outra voluntária em relação ao Porto com Mais Saúde, e portanto foi espetacular termos tido a perspectiva de 2 voluntárias, porque às vezes nós, quando estamos do lado da organização, temos uma perspectiva, e depois quem vai realmente para o terreno e quem realmente está em contacto com os projetos de raiz tem uma perspectiva um bocadinho diferente, e portanto foi um episódio muito especial de gravar. Não só porque conhecia a associação de perto, como também tive estas várias perspectivas, tanto da Liliana, que estava na altura como presidente e, portanto, que tinha que se preocupar com uma série de assuntos que se calhar não passa tanto pelos voluntários, e depois a perspectiva das voluntárias. A Associação Dignitude foi se calhar dos episódios onde eu estive mais nervosa, e por isso a disparidade que eu estava a referir há bocadinho do sentimento que tive em gravar os 2 episódios, porque a Associação Dignitude, eu na altura ia falar com o Tiago Gonçalves para gravarmos o episódio a falar sobre a emergência à bem. Eles têm o projeto à bem desde sempre, mas agora, tendo em conta a pandemia da Covid-19 e ao problema que existiu no acesso aos medicamentos devido à pandemia, por diversas razões, por razões económicas, por razões de deslocamentos, etc., houve uma necessidade de criar uma rede de medicamentos nova. Portanto, para além do projeto à bem, eles resolveram criar o projeto de emergência à bem, mas de repente o Tiago diz-me: então, mas este episódio não vai ser gravado comigo, mas sim com a doutora Maria Belém Roseira. E eu fico: como? Como assim vai ser com a doutora Maria Belém Roseira? Fiquei em pânico, confesso. Para quem não conhece, a doutora Maria Belém Roseira sempre foi uma mulher que esteve envolvida em inúmeros projetos e instituições de solidariedade social, sempre se preocupou muito com apoios sociais e com a solidariedade e a generosidade, e foi Ministra da Saúde, não é? Portanto, sendo esta uma associação que representa estudantes de ciências farmacêuticas que serão no futuro profissionais de saúde, ter a oportunidade de falar com uma mulher que eu acho inspiradora e que esteve sempre envolvida em projetos de ação social, que é no fundo o que este departamento quer representar e fazer chegar até aos estudantes, ainda por cima ter sido Ministra da Saúde, foi absolutamente espetacular. Acho que foi um desafio pessoal também, enquanto uma dirigente associativa que teve uma oportunidade destas, e portanto quero agradecer imenso à Associação Dignitude
e em especial à doutora Maria de Belém Roseira, porque no final do episódio nós quisemos ser um bocadinho ousadas e um bocadinho, arriscar um bocadinho e fazer algumas perguntas que já não tinham tanto a ver com a associação e com o projeto que a doutora Maria Belém Roseira é embaixadora, o projeto A Bem, e quisemos fazer algumas perguntas em relação à opinião da doutora Maria Belém Roseira sobre este problema que foi a pandemia da Covid-19, e ela mostrou sempre muito disponível a responder a todas as questões, e portanto foi um episódio muito especial, foi de cada dos episódios mais longos que tivemos, porque realmente ela disponibilizou-se a responder abertamente e fluidamente a todas as questões que nós fizemos, e portanto foram 2 episódios muito especiais, e quero agradecer uma vez mais a estas 2 associações que sempre se mostraram disponíveis para nos ajudar, tanto nos 2 anos anteriores, portanto este departamento é um departamento muito recente na APEF, e nos 2 primeiros anos de departamento eles sempre estiveram disponíveis, e este ano não foi exceção, apesar da pandemia que vivemos, e disponibilizaram-se de imediato em gravar os episódios connosco, portanto muito obrigada. E eu vou falar agora de 2 episódios também muito, muito especiais, que foi com a Mariana Frazão, que é também uma estudante de Ciências Farmacêuticas do Porto, que se disponibilizou a gravar um episódio connosco para dar o seu testemunho e para falar da sua experiência também de voluntariado internacional, portanto também à semelhança do episódio da Margarida, que a Ana já referiu, a Mariana também, através da Associação Grão, teve a oportunidade de ir para Moçambique, e portanto foi um episódio absolutamente incrível, porque também o gravei com uma amiga, porque também já, sendo ela estudante do Porto, também já a conhecia, portanto foi espetacular, e depois pela paixão com que a Mariana falou do projeto e falou da experiência, portanto foi absolutamente inspirador. Todos aqueles que não tenham ouvido o episódio, por favor façam-no, porque principalmente pessoas que estejam interessadas em ir ajudar para fora do país e marcar a sua diferença em países que estejam com problemas ligeiramente maiores do que aqueles que nós temos cá, em que realmente têm dificuldade a aceder em determinadas coisas que para nós são bens quase garantidos e que não deviam ser, como a água, que a Ana estava a referir há bocadinho, portanto podem ir ver. Também queria referir aqui que o último episódio foi gravado com a Rita Lucena, que é diretora de comunicação e fundraising da Just a Change, e foi o nosso último episódio. Antes deste foi o episódio 10, saiu dia 16 de novembro, portanto, por favor, a todos aqueles que ainda não tenham ouvido, vão às nossas plataformas digitais e ouçam o episódio. A Rita falou de problemas muito importantes como é a habitação social, e a Just a Change tem um papel muito importante na ajuda da reabilitação e reconstrução de casas de pessoas com algumas dificuldades financeiras e sociais, etc. Portanto, foi um episódio que eu adorei gravar. Eu confesso que não era de todo daquelas associações que eu conhecia melhor, tinha alguma dificuldade em perceber realmente, de facto, o trabalho que eles desenvolviam e quais eram o tipo de apoios que tinham. Portanto, se, tal como eu, não conhecem o meu projeto, vão ouvir a Rita neste 10º episódio, que saiu no passado dia 16 de novembro. Portanto, e das nossas redes sociais, vão às nossas plataformas digitais e ouçam o episódio, caso ainda não tenham feito. E agora, para acabar, porque já estamos na reta final deste episódio, queria perguntar-vos, nomeadamente dar a oportunidade, se calhar, à Mariana e à Ana, que referiram aqui também episódios que elas próprias tiveram a oportunidade de gravar, mas se querem referir outro qualquer episódio dos 10 que disponibilizamos, mais algum que vos tenha marcado, que tenha feito diferença na vossa vida, digam coisas. Eu posso falar um bocadinho do projeto Geração Saudável. Foi gravado com a doutora Laura Moura e eu acho que é aquilo que mais me marcou neste projeto é que é um exemplo claro de educação para a saúde. Se calhar foge um bocadinho dos outros episódios que eram muito virados para a ação social. Este aqui é um exemplo claro então de educação para a saúde, que informa não só as crianças, e com as crianças é de uma forma divertida, é muito giro, mas também os próprios formadores, que até a data eram estudantes,
E, e é uma forma de formar os nossos estudantes, não só na parte do conteúdo, mas na parte da comunicação, que é aquilo que nós não aprendemos na faculdade. E como futuros farmacêuticos, nós temos que saber adaptar o nosso discurso. Numa farmácia entra todo tipo de pessoas, das mais diversas classes sociais, idades, com os mais diversos problemas, doenças, etc. E nós temos que saber ter esta sensibilidade. E acho que foi uma forma de fazer com que os estudantes soubessem como falar com as crianças. E ao atingir as crianças, não são só as crianças que estamos a atingir naquele momento, são os futuros adultos. Estamos então a criar uma sociedade mais culta e mais preocupada com a saúde do que a nossa, mas também os professores que estão a ouvir, também os pais, porque as crianças são uns vetores excelentes. Eles chegam a casa, desbobinam tudo aquilo que aprenderam no dia e é uma forma então de chegar a muita gente, de abranger muita gente. Portanto, acho que é como eu disse, um exemplo claro de educação para a saúde. Para além disto, eu gostei muito da clara preocupação que houve na elevação da classe. Acho que foi um tópico que foi muito falado neste episódio, que foi a preocupação de querer dar valor ao farmacêutico. Tanto que agora o projeto vai ser um bocadinho remodelado e sempre com esta vista, a querer dar importância ao farmacêutico, de agora ser o farmacêutico a atuar na sociedade e mostrar que nós temos o conhecimento e, para além do conhecimento, temos a estratégia e temos uma forma de chegar à comunidade que mais nenhum profissional consegue fazê-lo. As farmácias estão em cada esquina, as farmácias contactam com a comunidade de uma forma informal também, e é nestes momentos informais que mais conseguimos ensinar as pessoas e conseguimos que elas se abram um bocadinho para nós. Portanto, gostei muito deste episódio por ser diferente e por conseguir chegar a tanta gente. Obrigada, Mariana. Eu devo confessar que tu pegaste em todos os pontos essenciais desse episódio. Eu acho que foi exatamente isso que a doutora Laura quis mostrar a importância que são as crianças na divulgação e propagação de informação. Nomeadamente informação sobre saúde, que às vezes é mais difícil, mas eles de uma forma muito clara e muito fácil conseguem explicar assuntos complicados e doenças complicadas a crianças, e depois as crianças rapidamente fazem chegar essa informação também aos pais em casa e ao resto da família. Portanto, isso foi um dos pontos mais falados. Portanto, muito obrigada, Mariana, por teres referido este episódio, foi dos episódios mais giros de gravar e também, como referiste muito bem, é um projeto da Ordem dos Farmacêuticos e que espalha bem, ou tenta espalhar bem junto da sociedade e de outros profissionais o valor do papel do farmacêutico na sociedade pela proximidade que temos com as pessoas, nomeadamente na farmácia comunitária, e portanto foi um episódio giríssimo de gravar, eu gostei imenso. A doutora Laura também falava com muita empolgação acerca do mesmo, portanto gostei imenso. E agora passo a palavra à ti, Ana. Houve assim mais algum episódio que tu gostasses de destacar? Sim. Antes só disso, eu queria só pegar numa coisa que a Beatriz disse há pouco, que foi sobre a preparação do episódio. Eu acho que nenhuma de nós tinha a noção do que é, porque gravar um episódio é difícil no sentido de que nós temos as perguntas que queremos fazer e depois temos medo que a pessoa responda uma coisa que não vai no seguimento da pergunta a seguir e torna-se muito complicado. Mas eu acho que mais complicado ainda, pelo menos para mim, foi tentar arranjar perguntas. Porque eu às vezes tínhamos um convidado que eu achava que era maravilhoso e tudo mais e queria perguntar tudo e depois sentia que as perguntas, não sei, que eram básicas, eu queria perguntar mais, queria saber mais e me parecia que não tinha a imaginação para perguntar. E eu acho que isso deve ter sido a parte um bocado mais frustrante disto tudo, que nós queríamos fazer perguntas e depois parece que as perguntas que não saíam como nós queríamos. É um pouco assim.
Eu acho que depois, a certa altura, o que aconteceu foi que, à medida que íamos conversando e à medida que o episódio ia desenvolvendo, tendo em conta a matéria e o conteúdo que os entrevistados nos iam dando, nós íamos tentando reestruturar as perguntas que tínhamos planeado de forma a ir num seguimento lógico da conversa, não é? Porque realmente sim, eu percebi, esse foi um dos maiores problemas logo no início, porque tínhamos assim uma série de perguntinhas muito estruturadas e depois, mas isto já não faz sentido agora, isto já não está no momento mais exato, mas é giro dar essa tua perspectiva, até para que quem venha a seguir e eventualmente queira pegar no projeto, perceber que isto é difícil, nós quase que viramos jornalistas, isto é para verem que o farmacêutico é multitasking, portanto, foi muito giro. Sim, continua, Ana, Não faz desculpa. mal. Agora, quanto ao episódio, eu acho que nós, como coordenação, temos de estar muito orgulhosos. Acho que nós trouxemos pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, faixas etárias diferentes, e eu acho que isso foi muito importante. Um episódio que eu gostaria muito de salientar foi da doutora Maria de Belém de Roseira. Pessoal, nós fazemos uma ministra da Saúde, portanto, eu acho que já não há mais nada a dizer. Eu acho que esta foi daquelas pessoas que tu estavas a referir há bocadinho, não sei se foste tu ou se foi a Beatriz, em que nós íamos vendo as pessoas que nos iam dizendo que sim, nós às vezes mandávamos e-mails naquela expectativa, mas sempre com aquela dúvida de será que vão aceitar gravar connosco? Porque ainda por cima era um projeto novo que nunca tinha, que não existia nada parecido antes e portanto as pessoas podiam hesitar, de género, será que isto vai resultar, será que não? E eu acho que o episódio que a Carolina referiu, da doutora Ana Catarina Duarte e da doutora Maria de Belém Roseira, foram desses 2 episódios em que a doutora Ana Catarina foi a primeira, foi o primeiro episódio a seguir ao episódio piloto que saiu, e foi logo para começar em grande, não é? Nós gostamos de desafios, e portanto, quando ela nos disse que sim, eu assim, bem, então vamos ter que preparar todo um episódio com a doutora Ana Catarina Duarte. E foi sim, foi da doutora Maria de Belém Roseira, quando o Tiago nos diz, sim, mas este episódio faz sentido que gravem mesmo com a embaixadora. A embaixadora, quem é? A doutora Maria de Belém Roseira. Então pronto, então vamos lá, vamos em frente, não é? Vamos enfrentar os nossos medos. Portanto, é isto. Referimos um bocadinho todos os episódios que gravamos. Mais uma vez eu queria agradecer-vos por estarem presentes. É importante voltar a referir que não estamos aqui todas, que há mais elementos da CNICAS, já falamos aqui da Mafalda, também tenho que falar da Daniela, que esteve cá antes da Carolina, na EGAS, tenho que falar da Ana Rita, que esteve aqui a trabalhar connosco até agora mais ou menos no final do mandato, da Lusófona. Portanto, temos que falar aqui de várias pessoas muito importantes que ajudaram-nos a desenvolver este projeto. E realmente para uma primeira temporada, sim, porque nós já fomos aqui dando mote à espera que existam outras. Conseguimos de uma forma inovadora e criativa, penso eu, dar a conhecer e dar a oportunidade a que muitas associações explicassem e mostrassem os seus projetos e simultaneamente fazer com que muitos estudantes ficassem assim a conhecer instituições de solidariedade social e de voluntariado que até então podiam desconhecer, e ouvir testemunhos de pessoas com histórias verdadeiramente inspiradoras, como foi o caso da Mariana Frazão, o caso da Margarida, da doutora Ana Catarina Duarte, que gentilmente aceitaram gravar connosco. E como estamos mesmo a chegar ao fim, eu agradeço a cada uma de vocês por ter aceitado gravar este episódio comigo, foi mesmo um episódio muito especial. Foi um prazer ter partilhado esta jornada convosco, esta jornada que foi Dedicas-te, portanto muito, muito obrigada. E porque este episódio é efetivamente especial, para terminar da melhor forma, vou deixar uma reflexão a todos aqueles que nos ouvem. Uma reflexão esta que foi pensada e idealizada por todas as que estão aqui presentes hoje. Este podcast foi promovido por uma associação de estudantes de saúde, futuros farmacêuticos, cujo público-alvo foram também estudantes de saúde. E este ano foi verdadeiramente desafiante e difícil, como já referimos aqui, porque fomos confrontados por uma pandemia que ninguém contava ter e temos sentido que cada vez mais as nossas vidas têm ficado estagnadas. Falando especificamente sobre a vida de estudantes, sobre a vida estudantil, houve estágios cancelados ou adiados, houve Erasmus cancelados ou adiados, houve finalistas que não puderam celebrar a sua última semana académica, houve aulas à distância, exames por computador, jovens recém-licenciados que não conseguem ir estagiar ou mesmo trabalhar para fora do país. Houve e há muita coisa a acontecer durante este ano de 2020. Mas como estudantes de farmácia, futuros farmacêuticos e por isso futuros profissionais de saúde, peço desculpa, é imperativo que continuemos fortes e unidos
Esta pandemia ainda não passou e não sabemos quando passará, ao ponto de voltarmos a viver a nossa vida de forma tão igual ou parecida como estávamos a viver em 2019. Posto isto, e sendo o Dicas um departamento não só de ação social e voluntariado, mas também de intervenção cívica, é importante deixar a mensagem de que agora, mais do que nunca, devemos cumprir todas as regras que nos foram impostas. O uso correto da máscara, a lavagem das mãos, desinfecção das mãos, o distanciamento social, o recolhimento em casa, quando for possível, e agora tendo em conta todas as normas do estado de emergência imposto, no maior tempo possível, e estar atento a todas as indicações que nos chegam da Direção-Geral de Saúde. Por fim, e chegando mesmo agora ao final do 11º episódio do Dicas, eu e a coordenação do Dicas, a CNICAS, dedicamos este episódio especial a todos os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os auxiliares da ação médica, todos os profissionais cansados que diariamente continuam a trabalhar e a dar o seu melhor para salvar quem está doente. Portanto, o nosso muito obrigado a todos. Este episódio fica então dedicado a estes profissionais de saúde. E da nossa parte é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio especial do Dedicas-te. Já sabem que podem e devem sempre rever cada um dos episódios disponibilizados nas plataformas digitais habituais, como o Spotify, o Anchor e o nosso canal de YouTube. E também devem seguir a APEF, obviamente, nas nossas redes sociais como o Instagram, o Facebook e o seu próprio site da APEF, o www.apef.pt. Fiquem bem, protejam-se e até uma próxima!